Vamos passar agora a apresentação do Dr. Carlos Machado. Inicialmente, eu queria agradecer ao Vitor o convite. É uma honra fazer parte desse grupo, né? Eu até, quando o Vitor me chamou, eu falei, será que eu tenho alguma coisa para contribuir? Tudo que eu tinha feito já foi. Eu sou cardiologista e um viés de saúde pública e epidemiologia. Então, assim, vou mostrar assim, um pouquinho do tamanho desse problema. Então, isso daí não é um problema individual nosso, é um problema individual de cada um trabalhar isso, mas também a gente tem uma visão de saúde pública e a gente tem que mudar isso para a comunidade. Então, a promoção de saúde deve ser a grande coisa que deve ser trabalhada nesse período. Então, vocês veem que as doenças crônicas é a principal causa de mortalidade no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. E vocês veem que assim os hábitos de vida estão muito ruins. A população, hoje 80% da população do mundo vive nos grandes centros urbanos e que, em função da violência, as pessoas estão se fechando cada vez mais, comendo de forma inadequada, fazendo menos atividade física, e isso leva a uma epidemia de obesidade no mundo. E como que a gente vai desconstruir isso daí? Então, para isso, a gente tem que trabalhar uma alimentação saudável e a prática de atividade regular. Então, as ações de prevenção de doença e de promoção de saúde devem ser o grande foco nosso. O Vigitel, que é o Sistema de Vigilância de Doença Crônica do Ministério da Saúde, é uma coisa assim que depois, na frente, a gente podia discutir um pouco da metodologia dele, né? Como enfrentar esse desafio? A medicina evoluiu muito. Hoje, assim, a gente conhece melhor as doenças, a gente tem remédio para tudo, tem equipamento para tudo, e, com isso, as pessoas estão vivendo mais. Então, se a gente considerar que a pirâmide etária de 1980, tanto para homens como para mulheres, ela tinha uma base bem larga e um pico estreito. E, à medida que isso foi passando, isso foi mudando. Então, vocês veem que em 2050, quase todas as pessoas que nasceram vão chegar lá em cima. Então, estima-se que em 2050 nós vamos ter perto de 100 milhões de pessoas com mais de 50 anos. Já se fala em viver mais de 120 anos ou mais. Quer dizer, se a gente não fizer ações de prevenção de doença e promoção de saúde, e atividade física é um ponto importante nisso, isso daí vai ser um ponto, uma bomba relógio para as próximas gerações. Não vai ter sistema de saúde, nem público nem privado, que vai conseguir atender essa demanda e, muito menos, pagar essa conta. Tiveram várias estratégias, né? O Vitor já citou aqui a estratégia global de dieta, atividade física e saúde, que nós fomos 2 dos brasileiros que participaram, foram 4, eu e o Vitor fomos construir o documento das Américas. Depois, para o ministro da Saúde, na época, assinar esse documento, foi um parto. A gente teve que fazer uma advocacy muito grande. Depois, agora em 2011, teve o plano de enfrentamento das doenças crônicas, mas são cartas de intenções que muito difíceis de implementar. Em 2002, a gente trouxe o Fórum Global de Doença Não Transmissível, na época eu estava no Ministério, para o Brasil, que aconteceu no Rio de Janeiro. Veio lá um colega da Johns Hopkins, que ele falava assim, que a vida média do gestor de saúde no mundo era de 4 a 8 anos. E que quando você falava que a doença era crônica, ele tinha muito pouco interesse. Quando você falava que era não transmissível, então o interesse vinha a zero. Que a gente devia contratar alguém de marketing para mudar o nome da doença para ver se tinha um apelo maior. E é isso. E eu vejo que a gente não pode sair do SUS. Por quê? Nós, com uma população hoje de quase 210 milhões de brasileiros, quase 160 milhões dessa população usa o SUS. E a gente tem lá um verdadeiro exército, né? 40 mil equipes de saúde da família em 5.402 municípios, com quase 300 mil agentes comunitários de saúde, 4 mil equipes multiprofissionais, sendo 83% delas de nutricionista, não tem educador físico nessas equipes, mas era uma coisa que a gente devia trabalhar, e que nós precisávamos aqui usar um pouco do saúde na escola. Saúde na escola é uma coisa que está bem
definido, só que não existe uma interação entre o saúde na escola e as unidades de saúde da família. Eu costumo falar que, assim, que a gente devemos iniciar essas ações o mais precoce possível, até porque as doenças não transmissíveis no longo da vida, ela começa na primeira década de vida. O processo aterosclerótico começa aqui, tá certo? E lá na quarta década é que a gente vai ter os eventos cardiovasculares, que é a principal causa de mortalidade no mundo. Vocês veem que isso começa precoce. Ó. Isso foi uma menina de 7 anos que morreu de acidente e ela já tinha um espessamento médio intimal da descendente anterior. Esse aqui é um indivíduo de 23 anos que foi assassinado e já tinha uma placa bem estabelecida na descendente anterior. Então, a gente tem uma rede de saúde muito grande. Eu noto que desde 2010 eu venho sentindo uma desconstrução do sistema de saúde pública no Brasil. Uma coisa que a gente lutou, o Dr. Guedes foi um pioneiro da reforma sanitária brasileira, e que essa coisa vem sendo desmontada por conta da medicina privada. Então, vocês veem que tem aí toda uma rede. Eu costumo falar que isso daqui é o que o Ministério acha que existe. Eu peguei isso daí da coordenadora de urgência e emergência do Ministério em 2012. Então, eles acham lá no Ministério da Saúde que isso funciona perfeitamente. E não é assim que acontecem as coisas. Então, o que eu proponho é uma rede de atenção integral à saúde, onde tem uma unidade básica de saúde, tem uma unidade de saúde com sala de estabilização, tem atenção domiciliar, tem uma unidade de atendimento de urgência e emergência, tem uma central de regulação de vagas, tem o hospital, e aí tem a escola. E essa escola, eu costumo falar que o meu sonho de consumo é cada unidade básica de saúde assumisse as escolas mais próximas dela e desenvolvesse ações de prevenção de doenças e promoção de saúde, porque é muito mais fácil você ensinar uma criança a ter um estilo de vida saudável, e essa criança pode ter um poder de influenciar os pais muito maior do que nós, médicos, profissionais de saúde, que atuam em outra ponta. Então, eu acho que a gente devia ainda investir forte nisso. Porque, assim, a unidade básica ela faz diagnóstico precoce e tratamento adequado das doenças, e a gente vê assim que o modelo de saúde no Brasil, o modelo hospitalocêntrico, a gente só vê a ponta do iceberg. Então, tudo isso aqui a gente podia trabalhar com prevenção. Então, no dia 6 de abril de 2018, nós levamos o Vitor e o Dr. Guedes lá em Campos do Jordão, criamos o Agita Campus, está aqui o grupo, o secretário de Saúde, secretário de Cultura, a coordenadora da Estratégia de Saúde da Família de lá. E a partir disso, a gente começou a trabalhar nas escolas. Então, assim, estamos desenvolvendo um trabalho bastante importante em todas as escolas de Campos do Jordão, trabalhando atividade física e todos os outros fatores de risco para a doença cardiovascular nas escolas, com os grupos de terceira idade. Então, esse é o time da saúde lá de Campos do Jordão. Então, eu acredito, finalizando, que para a gente ter uma ação efetiva, precisa ter uma interação entre a abordagem de doença crônica com a família, a comunidade, a sociedade civil organizada, as sociedades científicas. Eu coloco aqui à disposição do Vitor, atualmente sou diretor científico da Sociedade Brasileira de Hipertensão no biênio 2019-2020, da gente voltar a trabalhar isso juntos. E o governo, porque assim, quem detém o poder de mando dessa rede toda do dinheiro é o governo. Aproveito para convidar vocês para o Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão, que vai acontecer aqui em São Paulo de 7 a 9 de agosto, no Hotel Tivoli Mofarrege. Eu vou ser o presidente desse congresso. E eu acho que uma longa viagem começa com um único passo. Eu acho que a gente vem caminhando bastante com o Agita, e assim, eu sou entusiasta disso há muito tempo, e eu queria parabenizar todos vocês, e é uma honra fazer parte desse grupo. Muito obrigado. Comentar um negócio bom, Dr. Carlos, aproveitando até o Dr. Guedes aí, porque o Dr. Carlos colocou uma coisa das equipes de saúde que não tem a questão do profissional de educação física. E até uma preocupação, eu tive até uma reunião essa semana lá na universidade, que a gente tem uma dificuldade
é uma dificuldade do profissional de educação física vivenciar a área da saúde. Eu sei que o Douglas tem uma experiência lá na USP Leste, mas a gente tem uma dificuldade de fluxo para os alunos de educação física. Não estou nem falando do profissional formado que vai trabalhar no hospital ou vai trabalhar numa UBS. Mas talvez fosse um avanço a gente conseguisse que os estudantes de educação física tivessem um fluxo de vivência na saúde. Porque eu tenho, por exemplo, eu mando com tranquilidade os alunos para a escola, eu mando com tranquilidade os alunos para a academia, para o centro esportivo, mas para qualquer coisa que é da área da saúde, não tem fluxo, eu não tenho sistema para poder encaminhar isso, nem para ter vivência. Então, eu não sei se seria algo, até numa questão de discussão, você colocou no começo aqui a questão de discutir política, talvez se tivesse alguma... Eu realmente já tive reunião com pessoas de hospital, de saúde, eu não consegui nada que eu pudesse dar fluxo para encaminhar esses alunos. Então, eu acho que é uma coisa que poderia se pensar. Posso dar um gancho aqui? Aí você já... eu queria perguntar a sua opinião. Nos Estados Unidos, que a gente conhece, mas assim, o pessoal começa a graduação fazendo uma graduação de educação em promoção de saúde, né? Então, ele orienta atividade física, nutrição. Depois ele vai se especializar na área, né? Dentro da estrutura do sistema de saúde, será que cabe a gente meio dar uma inchada assim com o profissional de todas as áreas para atingir aquele cliente que está lá, né? A gente, por exemplo, está fazendo um estudo de geolocalização e a gente viu que a lógica da UBS, que é a lógica do domicílio, não funciona mais, né? Porque ninguém fica o seu dia do lado da sua casa, né? Então, hoje, se você quiser se vacinar onde você trabalha, você vai na UBS, você não pode tomar vacina. Não, você é lá em São Mateus, onde você mora. Mas aí você só está lá no sábado, quando a UBS não abre, né? Então, como é que você enxerga essa questão uma coisa meio corporativa de ter todas as profissões lá, né? Todas as categorias lá, e essa coisa da lógica do domicílio dentro da UBS? Tem o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que tem psicólogo, nutricionista, serviço social, mas não tem educador físico, tá certo? Em todas? Não. Então, assim... Na estrutura está prevista. Mas, assim, com essa lei de responsabilidade fiscal, em que o município, o Estado e a União pode gastar só 60% do orçamento com o pessoal, aí bate. Porque antes, assim, a pessoa prestava um concurso, ela ia para uma unidade, ela podia montar um serviço. Hoje, não. Hoje, quem gerencia isso são as OS e que é meta. Entendeu? Então, eles não querem qualidade de atenção. Então, eles têm uma equipe mínima. Lá em Campos, eu acho que é um município que funciona bem, mas não tem educador físico dentro do NASF. Entendeu? Então, depende do gerente. E, assim, cada vez mais eles querem enxugar essa equipe mínima, você entendeu? Então, eu acho assim, a hora que o gestor tiver uma visão de longo prazo, você entendeu? Nós mostramos que a população está envelhecendo. Se você não fizer ações de prevenção e promoção, você vai ter uma população de idosos que não vai ter sistema de saúde, nem público nem privado, que vai conseguir atender essa demanda e muito menos pagar essa conta. Mas o gestor, como ele tem um tempo curto, ele quer atuar mais na área de interesse dele. Então, ele não tem uma visão, que nem tinha o Dr. Guedes na época, tinha uma visão de saúde pública, do macro. O cara fica olhando para o umbigo dele. Aí, esse é o grande problema. Passo o microfone. O estado de Santa Catarina tem uma grande experiência no uso de professores de educação física no SUS. Está publicado, inclusive, isso. Nós tivemos uma experiência aqui em São Paulo. A Secretaria de Educação tem um programa chamado Escola da Família. Então, na época que tinha uma colega nossa da área de saúde que estava lá, que era a Ana Leonor, a gente conseguia desenvolver dentro desse projeto Escola da Família, que era 2.800 escolas estaduais, que abria no final de semana. Então, a gente capacitou esses monitores, o pessoal do Agita esteve lá com a gente, capacitando esses monitores para, no final de semana, ter essas ações dentro das unidades de saúde. Mas, assim, mudou o governo, muda o interesse, isso tudo vai para a lata do lixo.
Eu só queria reforçar que a categoria Educação Física é a 5ª categoria mais demandada pelo NASF, né, o Núcleo Unificado de Saúde da Família. Então, existe presença. O que há também é que a gente tem ocupado esse cargo e, assim como os outros profissionais de saúde, também não tem uma formação em saúde pública. Então, ele entra no SUS, mas querendo dar uma lógica do que a gente fala de dar aula em 4 linhas. Né? Ele vai dar aula de futebol, vai dar aula de ginástica, quando, na verdade, ele deveria ter uma intervenção comunitária. Então, eu estou falando até porque são as disciplinas que eu trabalho dentro da instituição e o cenário não é tão ruim. Ele tem potencialidade de melhorar, mas ele não é assim, não existe. Tem gente fazendo um bom trabalho. Santa Catarina está fazendo um levantamento agora, até vou comentar na minha fala, enfim, então tem potencialidade de crescimento, mas não está do zero também. Isso que o Douglas falou é um negócio importante. Em 2008, a gente fez uma parceria, a nossa unidade, com a disciplina de cardiologia da Unifesp. Né? E aí os residentes passavam com a gente e começou assim, os residentes que iam para a unidade básica e para o ambulatório de especialidade na Zona Leste, o cara estava com dificuldade de ir. Aí nós fizemos uma aula de SUS, porque às vezes o cara trabalha na estrutura, não sabe como ele foi criado, qual é o papel que ele desempenha ali. Então, a partir daí, todo o grupo de residentes que ia rodar com a gente, que eram os R2 de clínica médica, a gente dava uma aula de SUS no começo do ano, para eles entenderem como eles estavam situados dentro do sistema, para que eles pudessem ter uma ação mais efetiva. Esse estágio era um estágio opcional, todo mundo escolhia e ninguém faltava de nenhuma das aulas. Muito bom, estamos bem animados. Aliás, quero assinalar a presença do José Luiz Amaral, que é o presidente da Associação Paulista de Medicina. Então, dando uma equilibrada da área de educação física com a médica, porque nós temos aqui um grande... O Zé Luiz chegou atrasado porque ele estava fazendo uma anestesia, deu pepino, foi para outra, tal. Bom, isso é coisa de médico.